Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Dando continuidade à nossa série de mensagens, hoje nós chegamos à temática Jesus virá, e fala justamente sobre a volta de Cristo, que é a nossa maior esperança. E sobre a volta de Cristo, o próprio Senhor nos disse em João 14, versículo 1 ao 3, a seguinte verdade: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Então a volta de Jesus não é uma invenção da igreja, a volta de Jesus não é uma criação da igreja. A volta de Jesus não é simplesmente um dogma preservado por meio da tradição da igreja. Na realidade, é uma doutrina revelada nas Escrituras. E essa doutrina advém da promessa do próprio Cristo, onde ele, certa ocasião, olha para os seus discípulos e disse: virei outra vez. Então nós aguardamos esta promessa. Jesus virá. E agora, antes de adentrarmos nas lições que há de vir, é importante partilhar com os irmãos algo sobre a volta de Jesus, porque ela há de ocorrer de uma maneira misteriosamente. A volta de Jesus é um mistério, e nós vamos encontrar isso em alguns versículos bíblicos que eu não coloquei na projeção, mas eu te convido a nos acompanhar, que fala sobre a volta de Jesus de uma forma misteriosamente. E com isso nós queremos dizer que ninguém sabe justamente a data, exatamente o dia e a hora em que Jesus há de vir. Vamos ver a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13, 33. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Assim está escrito. Encontraram? Marcos 13, 33. Olha o que diz: tendo cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus disse que não sabemos quando chegará o tempo. Isso está escrito em Marcos 13, 33. Um outro versículo é Atos capítulo 1, versículo 7. E agora eu gostaria da participação dos irmãos, né? Atos capítulo 1, versículo 7. E os irmãos possam ler juntamente comigo, onde diz o seguinte: Atos, estou vendo ainda o barulhozinho das Bíblias. Atos é depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você encontra Atos dos Apóstolos, que é a narração, né, da igreja após a ascensão de Cristo. São os relatos. Atos 1:7. Assim está escrito: respondeu-lhes, vamos todos juntos? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então não sabemos exatamente quando Jesus há de voltar. Por isso, e volto a ratificar o que foi dito: Jesus voltará de uma forma misteriosamente. E aí outros versículos que nos ajudam a essa compreensão se encontra em Mateus 24, 36, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Assim está escrito, Evangelho de Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus virá misteriosamente. Acerca do dia e da hora, o que é que Jesus disse? Não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim, não tem anjo que saiba. O único que sabe exatamente é justamente o Pai.
No entanto, perceba que o Pai sabe. E nós percebemos que esse dia não será um dia aleatoriamente, ocasionalmente, né? Esse dia está determinado. Então não vai ser uma surpresa para Deus, já foi determinado por Deus, o Pai sabe. Agora, por que Jesus disse o Filho não sabe? É porque Ele, na sua missão humana, nos dá o exemplo que nós não precisamos nos preocupar com um dia, não precisamos, na verdade, nem devemos nos preocupar com um dia, mas com o fato que de fato será realizado. Um outro versículo, 1 Tessalonicenses 5:1, diz o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então, concluindo essa primeira etapa, Jesus virá misteriosamente. E com isso nós subentendemos que não sabemos o dia, não sabemos a hora. Todavia, nós devemos saber sim a época. Nós devemos saber sim discernir o tempo. Não sei se você recorda quando Jesus repreende os religiosos do seu tempo, dizendo o seguinte: vós sabeis quando há de fazer sol, e quando há de chover, pelos sinais do tempo. Jesus disse: hipócritas, porventura não conheces ao tempo da vinda do Filho do Homem? Jesus chama aquela geração de hipócrita, porque aquela geração é capaz de olhar para o céu e dizer: não, hoje vai fazer sol. Olhar para o céu e não, hoje vai fazer chover. Mas ao mesmo tempo não consegue discernir os sinais da vinda do Filho do Homem. Então, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas devemos saber a geração, a era, devemos saber a época em que Jesus voltará. E você pergunta: mas como, pastor, isso é possível, tendo em vista que o Senhor disse que Jesus voltará misteriosamente? Sim. Não saberemos o dia, não sabemos a hora, mas devemos saber a época através dos sinais. Não é o estudo dessa manhã, mas eu espero em um outro momento, em uma outra oportunidade, falar sobre os sinais da volta de Cristo, e que isso não demore muito. E quando a gente apresentar os sinais conforme as profecias, irmãos, vocês perceberão. E eu diria, sem medo de errar, 99% das profecias já se cumpriram acerca da volta de Cristo. Não há como duvidar que nós somos a última geração sobre a terra. Não há como duvidar diante de tamanhas evidências que Jesus está prestes a voltar. São muitos sinais da explosão do conhecimento, da perseguição global. São muitos sinais da era do engano, sabe? Sinais esses preditos na Bíblia, que hoje, como nenhuma outra geração, nós estamos acompanhando um apocalipse ao vivo, o cumprimento profético. Basta ligar o noticiário que você está acompanhando dia após dia a realidade que confirma com a palavra de Deus. No entanto, essa manhã nós falaremos simplesmente sobre essa temática: Jesus virá. E o nosso objetivo aqui é entender como Ele virá. E veja, algumas lições que nós veremos a partir de agora. Primeiro, Ele virá pessoalmente. Segundo, repentinamente. Terceiro, inesperadamente. Quarto, inconfundivelmente. Quinto, estrondosamente. Sexto, visivelmente. Sétimo, poderosamente. Oitavo, brevemente. Nono, vitoriosamente. Décimo, definitivamente. Jesus virá. Vamos lá? Meditar agora um pouco? Vai, se você trouxe papel, caneta, ou então tem caneta e tem a Bíblia, essas passagens bíblicas são muito importantes. Vamos riscar. Bíblia boa é aquela Bíblia toda riscada, sabe? É difícil você encontrar uma página
minha Bíblia que não esteja riscada, ó. Toda riscada, essa é uma Bíblia que é trabalhada, sabe? Toda riscada. Vamos lá. Primeira verdade, Jesus virá pessoalmente. Como Jesus virá pessoalmente? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, você não precisa abrir porque a referência está aí. Você lembra perfeitamente dessa passagem porque é uma das narrativas mais conhecidas. Jesus é levado aos céus, ele subiu aos céus. Nós entendemos isso como a ascensão de Cristo, sabe? Ele subiu aos céus sem o auxílio de tecnologia, sem auxílio de equipamentos humanos. Ele simplesmente subiu aos céus, não foi levitação não, ele subiu aos céus. Nunca nenhum homem subiu aos céus. Ele subiu aos céus perante a presença de 500 pessoas. Alguém já disse que isso tratava de um surto psicótico, neurótico, que uma pessoa teve e a partir de então ela teve uma visão. É comum que isso aconteça com uma pessoa, uma espécie de miragem. É comum que uma pessoa tenha miragem. É comum que duas pessoas tenham miragem. É comum, embora que muito difícil, que 3 pessoas tenham miragem. Agora, 500 pessoas? Né? 500 pessoas é impossível. Então, são 500 testemunhas que viram Jesus subindo aos céus. Os psicólogos dizem que quando a gente anseia muito por algo, a gente tende a reproduzir em sonhos ou em visões, né? Então, acreditam alguns que esse milagre da ascensão foi justamente um surto que alcançou algumas pessoas. Ok, quantas pessoas? Uma vez eu conversando com um amigo, eu perguntei isso aí, ele é um pouco cético. Ok, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Eu disse, você sabe quantas pessoas viram Jesus subir? 500 testemunhas. E quer ver a maior prova que elas estavam falando a verdade? É que a partir daquele dia, elas viveram por esta verdade. Sendo capazes de perder o emprego, ficar fugindo, sendo foragido de uma cidade para outra, e entregarem sua própria vida pela essa mensagem, pela mensagem do Evangelho. Então, gente, Jesus virá pessoalmente. O contexto aí, Jesus está subindo perante os olhos de 500 testemunhas, e aparecem 2 anjos, e esses 2 anjos dizem o seguinte: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então Jesus virá pessoalmente. Sabe quando a missão é tão importante, que você não pode enviar secretário, que você não pode enviar assessor, que você não pode enviar representante? Quando a missão é tão importante, você diz o quê? Não, eu tenho que ir pessoalmente. Quando a missão é tão importante, você não manda e-mail, você não manda correspondência, você não manda mensagem, você tem que se fazer presente. Então, a volta de Cristo é algo tão importante, que Ele voltará pessoalmente, e isso, evidentemente, fisicamente, assim como esteve com os seus discípulos, Ele virá pessoalmente. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso, que Deus não vai enviar secretários, Ele virá pessoalmente, para mim, para você, para resgatar a sua igreja, a sua noiva, adornada, ataviada para o encontro com o noivo nos ares. Louvado seja o Senhor. Então, gente, minha esposa foi pregar em Camaçari uma vez, e tinha um irmão que fez essa pergunta: como Jesus virá? Não sabia como Jesus virá. Aí disse bem assim: como é que Jesus vai vir? Sabe de uma coisa? Se Jesus vier, as pessoas vão fazer a mesma coisa que fez com ele quando ele veio a primeira vez, vão matá-lo. Tem muita gente dentro da nossa igreja, acredito que o diácono Rony colocou um dia recentemente a mensagem sobre a carência e a escassez desse assunto nos dias de hoje, volta de Jesus. Tem muita gente dentro de nossas igrejas que não sabem como Jesus voltará. E a Bíblia nos diz que Ele voltará da mesma forma que o viste subindo, ou seja,
assim como uns 500 pessoas viram ele subindo, os homens o verão ele descendo. Então Jesus não vai vir num presépio, não vai vir numa manjedoura, não vai ser fruto do ventre de uma mulher. Isso é muito interessante ser falado. E quando ele vier, ele vem de uma forma pessoalmente, mas dessa maneira. Como viste subir, o vereis descendo. Amém? Depois, segunda lição, Jesus virá repentinamente. Olha o que está escrito em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O quê? Repentina. Um relâmpago. Rápido e preciso. Amém? Em outra passagem vai dizer como abrir e fechar dos olhos. Olha, fecha e abre teus olhos. Assim será a volta da vinda do Filho do Homem. Rápido, ligeiro, de uma forma completamente repentina. Será a vinda do Filho do Homem. É interessante, gente, isso. Porque a Bíblia nos dá diversas passagens que muitos estão desapercebidos, desatentos. Muitos não estão vigilantes à volta de Cristo Jesus. Que ocorrerá de uma maneira instantânea, imediata. Pode ser agora. Pode ser exatamente agora. Uma forma repentina. Por essa razão devemos estar sempre preparados e sempre nos preparando, porque a Bíblia diz: aquele que tem tal esperança se purifique. Se você tem essa esperança, se você é movido pela esperança da volta de Jesus, purifique sua vida, purifique seu coração, purifique seu ser, para que quando Ele vier, não encontre as tuas vestes sujas. E aí, meu irmão, pode ter certeza que você vai ficar. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nércia. Você já parou para perceber que as 10 eram virgens? Você já parou para perceber que as 10 eram noivas? E a pergunta é: qual a diferença de uma para outra? É que uma era vigilante, ela conservou azeite suficiente para todo o tempo da sua vida. E a outra não. Sabe o que me chama a atenção nessa parábola? É que as 10 eram virgens, é que as 10 eram noivas e que as 10 estavam dormindo. As 10, pare para perceber, as 10, a Bíblia diz que as 10 acabaram dormindo. Trata-se de um tempo em que Jesus voltará, que a igreja não vai estar acordada. A igreja vai estar dormindo. Tamanha é a surpresa. No entanto, mesmo dormindo, tem 5 que conservaram azeite, para que a chama do Espírito não viesse se extinguir. Enquanto outras 5 simplesmente ignoraram. Não sabemos quando ele vem, que horas ele vem, de que forma ele vem, pouco importa. Entendeu? Essa é uma realidade que Jesus fala para a sua igreja. Então Jesus voltará repentinamente, porque assim como um raio sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, como um piscar de olhos. Veio Jesus. Não dá tempo para se preparar para a última hora, de última hora. Não dá, meu irmão. Terceira verdade, Jesus voltará inesperadamente. Mas diz o seguinte o texto, 2 Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Ok? O que é que essa verdade nos ensina? Que Jesus voltará de uma forma inesperada. Olha o exemplo que dá: ladrão. Não se sabe exatamente o dia em que o ladrão vai roubar, porque se soubesse não haveria roubo. O ladrão vem justamente disfarçado, vem justamente, sutilmente, sorrateiramente. E quando a Bíblia fala sobre essa comparação,
é que vai pegar muita gente de surpresa a volta de Jesus, irmãos. Né? A gente fala que nós estamos esperando a volta de Jesus, nós estamos esperando, mas ela vai acontecer de uma maneira inesperada, onde as pessoas todas vão fazer plano. Vão estar lá nos planos, olha, eu quero me casar, aí Jesus vai voltar antes do casamento. Eu quero ter filhos, Jesus vai voltar antes de alguns ter filhos. Quando Jesus não volta, aproveita, meu irmão, mas continua sonhando, continua planejando. Alguns vão estar lá, prestes a se formar, realizar o sonho da formatura. Jesus, de uma forma inesperada, pode vir antes. Então, o que eu quero dizer aqui é que Ele não vai esperar que os teus sonhos se realizem para que Ele possa voltar. Então, de uma forma bem inesperada, vai pegar todos de surpresa, porque todos nós temos o nosso sonho. De repente você vai estar lá com a viagem dos sonhos, com a passagem comprada. De repente você vai estar lá com a planta da sua casa para fazer uma reforma. Você vai estar, sabe, com vários projetos, com várias metas, e de repente Jesus, de uma maneira inesperadamente, vem. E Ele vem como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Lembre-se disso depois, tá? Grande estrondo. Pois não? Ah, sim. Não. Uma pergunta bem pertinente, da nossa irmã Selma. Ela diz bem assim, o texto nos diz bem assim, Ele virá como ladrão de noite. Aí ela fez uma pergunta muito inteligente e interessante. Ele virá à noite? Não, necessariamente. Nós não sabemos se Ele virá de dia, nem se Ele virá de noite. É porque o ladrão sempre, na maioria das vezes, ele ataca à noite. Por que à noite? Porque as pessoas estão dormindo. Porque a tendência do ladrão é atacar à noite. Mas nós não sabemos quando Jesus virá, de dia ou se de noite. A única coisa que nós sabemos verdadeiramente é que o mundo verá. O mundo todo verá. Se tratando do globo, eu não sei como vai ser isso, tá, gente? Eu sei que se a Bíblia diz, está dito, Nós vamos acreditar. Eu acho que nesse período Deus fará com que a terra seja plana. Eu não acredito na conspiração, eu diria até na mitologia da terra plana, mas eu acredito que nesse dia Deus vai fazer com que o globo seja plano, para que todo olho veja, para que todo joelho se dobre diante dele, para que toda língua confesse conforme está escrito na palavra de Deus. Mas não necessariamente que Ele venha à noite. Ele pode vir, mas não podemos fazer desse texto uma doutrina. Consegue entender? A ideia de falar de noite é comparando ao ladrão. Virá como ladrão de noite. Que o ladrão sempre ataca pela noite. Então, Ele virá inesperadamente, assim como um ladrão vem. Quando ninguém espera. Quarto, virá inconfundivelmente. Gente, nós falamos o primeiro que Ele virá pessoalmente. Sabe por que é importante? Porque Jesus disse o seguinte, muitos virão em meu nome e dirão, olha o Cristo aqui, olha o Cristo acolá, cuidado, não vos engane. Então Jesus virá de uma forma inconfundível, ao que o texto disse. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Quando Jesus vier, todos saberão quem é. Não haverá confusão. Não haverá, assim, ninguém vai compará-lo com alguém, confundi-lo com alguém. Então Jesus voltará, olha o que o texto nos diz, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. Então todo mundo quando olhar, o céu vai ver, não, ali é Jesus, ali não é Buda, ali não é Maomé, ali não é Hare Krishna, não é Zoroastro, não é Confúcio, ali é Cristo. O mundo todo saberá e reconhecerá. Lógico que Ele vem de uma forma tão diferente. Já parou para perceber como o texto diz? Seus olhos reluzentes, seus cabelos como chama de fogo, suas vestes, tudo diferente. Seu nome, o nome Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, fiel e verdadeiro. Só existe uma coisa que vai assemelhar Cristo à sua vida terrena.
Sabe qual é? Porque ele vai vir com um corpo glorificado. Sabe o que é? As marcas da cruz em suas mãos. Lembra quando Jesus ressurreto aparece no cenáculo, estende suas mãos a Tomé e diz: Tomé, toca. Ou seja, Cristo ressurreto com o corpo glorificado, mas ainda com as sequelas do prego que o encravaram na cruz. Então nós vamos ver um Jesus totalmente diferente, olha, com poder e glória, nas nuvens, no trono mais sublime que há, totalmente diferente, conforme nos diz Apocalipse. No entanto, a única coisa que ele tem em comum da sua vida terrena é as marcas da cruz. Mas quando nós falamos inconfundivelmente, é que todos saberão, reconhecerão que trata-se do Filho do Homem, Jesus Cristo. Ninguém vai confundir Jesus. Hoje as pessoas confundem Jesus com muitos, né? Confundem Jesus com um tal de Jesus Miranda, que começou a dizer que era Jesus, acabou morrendo de câncer. Confunde Jesus com Henrique Cristo, né? Com aquele Jesus na versão brasileira. É uma loucura, mas isso foi previsto. Muitos dirão: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Hoje, atualmente no mundo, existe 80 a 90 pessoas que declaram ser cristãos. Mas a gente fala de pessoas realmente de influência, sabe? De repercussão. Porque tem muitos doidos que dizem que é Jesus, né? Mas são pessoas de influência, como o Henrique Cristo. Ele tem a sua religião, ele tem os seus seguidores. Mas tudo isso foi previsto na Bíblia, e a Bíblia diz que ele virá de uma forma inconfundível. Quinto, como Jesus virá? Olha só, 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus virá estrondosamente. O que nós queremos dizer? Olha só, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Alguém aqui já ouviu o barulho de trombeta? A trombeta era usada na antiguidade para despertar o povo para a guerra, para uma convocação solene, sagrada. Então, meu amigo, no retiro espiritual a gente tem um momento do toque da trombeta, né? Não tem peão que fique dormindo, não tem princesinha que fique dormindo. O barulho é ensurdecedor, né? E quando a gente fala aqui, permita-me voltar um texto antes, que é justamente 2 Pedro 3,10, que diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passará com grande estrondo. Então Jesus voltará estrondosamente. Ele não vem silenciosamente, ele vem causando estrondo. Para uns, momento de glória, para outros, momento de pavor, de terror, de agonia, de desespero. Jesus virá estrondosamente com o toque da trombeta, ok? Então essa é uma outra verdade acerca da volta de Jesus. E por falar em toque de trombeta, é interessante que existe na internet circulando alguns sons misteriosos. Sons misteriosos. E por mais que haja tentativas científicas de explicar, alguns deles não têm explicação. São ambientes que começam a surgir do nada um som semelhante ao som de trombeta. Gente, isso está acontecendo em todos os continentes, em diversos países. Você entra na internet e você vai ver pessoas gravando esse som, gravando sons misteriosos de trombetas sendo tocados no mundo todo. A Bíblia nos fala sobre os sinais da volta de Cristo Jesus, e esse é um dos sinais, né? E Jesus virá de uma maneira estrondosa. Sexto, Jesus virá de uma forma visivelmente. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem como as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que trapassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que coisa linda. Porque nós vimos que Jesus virá pessoalmente, nós vimos
repentinamente, inesperadamente, inconfundivelmente, estrondosamente, mas é importante deixar muito bem claro que visivelmente. Ele poderia vir pessoalmente, mas de uma maneira invisível. Todavia, ele vem de uma forma visível. E o que o texto nos diz é que todos, vivos e mortos, grandes e pequenos, homens e mulheres, judeus e gentios, cultos e leigos, verão Cristo Jesus. E eu vou lhe dizer mais: crentes e ateus, cristãos e anticristãos, porque a Bíblia nos diz o seguinte: até os mesmos que ultrapassaram. Então, naquele dia, Nero, Pilatos, Herodes, os Césares, todos, como Anás, Caifás, que é a corja dos fariseus religiosos daquele período, verão o Cristo que um dia eles trapassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele, todos reconhecerão. Jesus virá visivelmente. É lindo o texto que diz: todo o olho o verá. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que quando Jesus vier, o primeiro lugar a ser visitado é o cemitério, né? E a Bíblia nos diz: os mortos ressuscitarão primeiro. Então, meu amigo, todos estarão diante de Jesus, vivos e mortos. Eu fico às vezes imaginando esse dia, sabe? O mar tendo que vomitar todos aqueles que um dia engoliu, a terra tendo que devolver todos aqueles que um dia tragou. Não sei como foi algumas mortes, de repente alguém passou pelo estado de cremação, o corpo pulverizou, as cinzas foram jogadas no mar ou no ar, não importa. Oi? Sei. O Vale de Ossos Secos, né? Perfeito, vai ser justamente ali. Vai ser justamente daquele jeito. É igual o Vale de Ossos Secos. E aí, meu irmão, algumas ficções sobre os zumbis. Vocês já perceberam que nunca teve tanto filme sobre zumbis? Já percebeu? Ultimamente, tanto filme sobre zumbi. E um detalhe é que existe uma crença sobre os zumbis apocalípticos. Quando Jesus voltar e a igreja subir, os mortos vão ficar onde? Vão ficar aí na terra com os vivos. Vai ser igual aquela cena do clipe de Michael Jackson. Os mortos balançando. Lembra desse clipe? Os mortos balançando. E, meu amigo, quando a igreja subir, porque todos vão ressuscitar, né? Quando a igreja subir, os mortos ficarem com o vivo, então essa teoria existe, e por isso tem tantos filmes aí como é, gente? Resident Evil, né? Pronto, já tem esse filme, já está no quinto, sexto, é um sucesso. Vai ser mais ou menos por ali, meu irmão. Eu acho que ali é um desviado que ficou. Aquela loira do filme deve ser um desviado que ficou e está matando os zumbis todos. Mas é algo desse tipo. Os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada, o povo ficará aguardando justamente o juízo de Deus, que aí é uma outra momento para a gente ver como é que isso acontece. Mas essa é a realidade. Pode olhar que tem muitos filmes falando sobre isso, porque todos estarão diante de Deus, vivos e mortos. Ok? Então Jesus virá visivelmente. Ok? Todos verão. Visivelmente, detalhe, para todos. Sétimo, poderosamente. Olha o que o texto nos diz, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. O mundo viu Jesus numa manjedoura. O mundo viu Jesus em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta. O mundo viu Jesus pendurado numa cruz, no madeiro. O mundo viu Jesus sendo sepultado num túmulo.
E esse mesmo mundo o verá, não numa manjedoura, não num jumento, não numa cruz, não no túmulo, mas o verá aonde? No trono da sua glória. Ou seja, ele virá com todo o seu exército. Olha o que a Bíblia nos diz. E todos meu amado, imagine os Estados Unidos entrando em guerra e Donald Trump dizendo: toda a força militar, exército, marinha e aeronáutica. Imagine, toda a força militar convocada. E agora quando a Bíblia nos diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. A Bíblia nos fala que a ordem dos anjos é de miríades e miríades, seres incontáveis. Então você tem uma noção que são muitos anjos. Nós vamos ver essa cena, gente. Quando os céus vão se rasgar como um pergaminho, do ocidente ao oriente, ao serem rasgados pelo raio. De repente o estrondo da trombeta, os poderes dos céus serão abalados, o sol escurecerá, as estrelas cairão do firmamento. Não dá para saber se é de dia ou noite, né? O sol escurecerá, as estrelas cairão do firmamento. Durante o dia a gente vê o sol, durante a noite a gente vê as estrelas. Agora, é verdade. Agora haverá essa claridão devido à sua glória resplandecente, né? E aí ele vem com todo o seu poder, com todo o exército de anjos, assentado no mais alto e sublime trono, revestido de todo o poder, glória, formosura e majestade. Interessante quando ele vem assentado, né? Sentado no trono. Demonstra domínio, demonstra todo o poder, realmente poderosamente. E ali, enquanto ele está sentado no trono, nós vamos olhar para a terra, provavelmente nós já estaremos à sua direita, e vamos ver os grandes homens ajoelhados perante ele. Meu irmão, aí a gente vai ver faraós, Nabucodonosor, Ramsés II, vamos ver lá Calígula, Pilatos, Júlio César, Sócrates, Platão, Aristóteles. Vamos ver Darwin, Freud, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, todos ajoelhados. Vamos ver lá Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, os comunistas lá ajoelhados diante dele. Nós vamos ver os maiores ateus que citamos aqui, tudo ajoelhado perante ele, os maiores presidentes, Donald Trump, Angela Merkel, da atualidade, Vladimir Putin, todos ajoelhados perante ele, todos, principalmente os mais blasfemos, como Marilyn Manson, um cantor roqueiro, que é bem profanador, todos perante ele prostrado, todos os bruxos, tudo perante Jesus prostrado, e ele sentado no seu trono. Maomé prostrado, Buda, Confúcio, Zoroastro, Hare Krishna, todos, Dalai Lama, Gandhi, todos esses homens que foram venerados também pelos homens. Hitler, muito bem, todos eles. Aí vem Napoleão, Hitler, Mussolini, todos os ditadores tiranos, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, todos. E naquele dia todos verão quem realmente é o Senhor. Quem realmente é o Senhor da história. Então Jesus voltará poderosamente. Isso é bom falar, que ele não voltará, diria, esse poderosamente, eu diria até
de uma maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira ostentando mesmo, sabe? Seria ostentamente? Seria, né? Jesus vai vir ostentando mesmo, botando pegada, tocando terror. É verdade. Porque ele veio tão humilde, né? Ele veio tão simples, numa manjedoura, num presépio, num vilarejo de Belém, perante os animais. Andou de jumentinho, foi carpinteiro, morreu numa cruz que não lhe pertencia e foi sepultado num sepulcro que não era seu. Mas agora ele vem naquilo que é dele de direito. Olha que interessante, a manjedoura não era dele, o jumentinho não era dele, a cruz não era dele, o sepulcro não era dele. Agora o trono é dele. A manjedoura, não havia lugar para hospedaria, o dono da casa disse bem, só tem um lugar ali, você pode... Que coisa, né, gente? Ninguém faz isso por uma mulher gestante, né? As portas se fecharam de todas as hospedarias. O dono da hospedaria chega para uma mulher gestante que vem de jumento com seu marido. São 1.500 quilômetros da região que Maria e José veio até Belém, cansados, exaustos, fadigados, exauridos. Mas pense, por favor, um lugar. Olha, não tem lugar não. Dizem que Jesus era rico, e rico anda de jumento. Só se for um rico burro para andar de jumento. Jumento sabe, não sei se você já andou de jumento, eu já tentei, não consegui não. É a pior forma de cavalgar, mais desconfortável. Quando a Bíblia diz Jesus sentado no jumentinho, filho de uma jumenta, que aquele jumento ainda não estava preparado para carregar, para ser animal de carga. Então imagine Jesus andando e os pés se arrastando no jumento. Quem já viu alguém andando em jumento, os pés se arrastam? Era Jesus. Então Jesus era simples, pobre. Jesus era pobre, gente. Jesus era pobre pelo seu veículo da época, que era um jumentinho, né, tendo tantas... Como é o nome dos cavalos de raça? Alguém me ajuda aí? Tem um monte de cavalo. Quem gosta de cavalo aqui? Oi? Manga larga. Tem uns cavalos bons aí. O que mais? Quem gosta de cavalo aqui? Embaixador, Embaixador? Olha aí. E aí você vai ver que um jumentinho se compara com um carro dele. O jumentinho seria o quê, Romena, nos dias de hoje? Uma Brasíliazinha, né? Da década de 70. E esses carros seriam um Mustang conversível, um Porsche, uma Ferrari, né? Um BMW, comparado com uma Brasíliazinha, né? Então, gente... O que é que acontece? Jesus veio, as portas se fecharam. Pense comigo como é triste isso, né? A gente viver a cena. As portas se fecharam, vai nascer no presépio. O presépio é lugar de animais. Ou seja, sabe o que é presépio? Vou te explicar aqui de uma forma bem prática. É o lugar onde os animais dormiam. Então, é os quartos dos animais. Eles passavam o dia... no local, no sítio, sei lá, fazenda, sei lá, à noite, com medo do perigo do lobo, com medo do perigo do ladrão, colocava esses animais no presépio. Você já entrou em algum presépio? O odor, já entrei em alguns. Basta ir visitar uma fazenda, toda fazenda tem um lugar onde os animais são alojados lá. O odor agride as narinas, o odor das fezes, da urina, sabe, é horrível. Jesus nasce naquele lugar e é colocado sobre uma manjedoura. Ele, além de nascer no presépio, é colocado sobre manjedoura. O que é manjedoura? A palavra manjedoura vem de manjar, e manjar alimento, onde se colocava os alimentos dos animais. Aí Jesus nasce ali. Tamanha simplicidade, né? Nos constrange e nos comove, porque eu estive no Rio e visitei, eu esqueci o nome do bairro no Rio, e visitei o berço de ouro que foi feito para Dom Pedro II. O berço de ouro. Como é o nome do bairro? Alguém me lembra aqui? Onde está lá o castelo da família real de Portugal.
Esqueci o nome agora, gente. Mas o besta de ouro, assim como todos os soberanos que vieram a esse mundo, vieram em palácios. Jesus vem dessa forma tão simples, né, tão humilde. E anda de jumentinho que não era seu, pede emprestado, morre numa cruz que não lhe pertencia. Quem assistiu o filme Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Você percebe quando o ombro de Jesus é deslocado, os homens puxam com a corda o braço dele? Porque aquela cruz, a cruz era feita sobre medida, e a medida daquela cruz era para Barrabás. Então nenhum osso de Jesus foi quebrado, mas foi deslocado, porque a cruz era nas medidas de Barrabás. Aquela cruz tinha sido feita para Barrabás. No final, José de Arimateia oferece o sepulcro para que Jesus fosse enterrado. Então ele não teve nada. Sim, voltando ao assunto, Jesus foi pobre por causa do veículo que ele usou, que era um jumentinho, e outro, por causa da oferta que Maria fez no templo. Quando Maria vai oferecer a oferta no templo, ela oferece pássaros. Ela oferece um pombo, e isso era uma oferta de pobre. Os ricos davam boi, davam gado, davam cordeiro. Maria e José dá aquilo que eles tinham. E a oferta, durante toda a vida, sempre foi proporcional. Deus nunca pede aquilo que a gente não tem. Ele sempre pede também aquilo que a gente tem condições de dar. Se você perceber a história da viúva pobre, que surpreendeu a Jesus, ela não deu tudo que tinha, simplesmente. Ela deu tudo que podia. E isso é o que mais surpreende. Ela deu o que podia. Ok? Então, Jesus virá poderosamente no trono que é seu. Agora, esse trono não foi pedido emprestado não, viu, gente? Esse trono é dele mesmo. Ele não pediu emprestado a ninguém, pertence a ele. Oitavo, Jesus voltará, Jesus virá brevemente. É isso que a Bíblia diz. Gente, eu vou citar um versículo, mas existem inúmeros versículos que corroboram e que ratificam com essa verdade. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Quem é que está falando aí? É o próprio Jesus. E o que é que Jesus disse a João na ilha de Patmos? Venho sem demora. Jesus vem brevemente. Algumas pessoas dizem, pastor, mas já se faz 2000 anos, aproximadamente, e Jesus ainda não veio. Meus avós ainda contam essa historinha, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Por que Jesus ainda não volta, pastor? Tem certeza que isso é verdade? Bom, só quero lhe dizer uma coisa. Para aqueles que acreditam, eu só tenho uma coisa a dizer, Jesus virá. Para aqueles que não acreditam, eu só tenho uma coisa também a dizer. Ele virá de todo jeito, você acreditando ou não, meu filho. Então, saiba que ele virá. Agora a Bíblia nos explica por que Jesus ainda não veio. E a Bíblia nos diz que Jesus não veio ainda por uma simples razão. Para que o máximo de pessoas se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz, não vos considere tardia a sua promessa. Olha o que nos diz o texto. Depois eu digo a referência. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entendeu? Porque Jesus ainda não veio. E de repente, se Jesus viesse ano passado, é provável que alguém aqui não subiria. Viesse há 2 anos, 3, ou há uma década, se viesse há exato 17 anos, eu não subiria. Então, o que é que o texto nos diz? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, essa longanimidade de Deus, ela tem limite. E haverá um tempo que Ele dará um basta. Mas para que isso aconteça, o Evangelho tem que ser pregado a todos os povos. É por isso que a evangelizadora está nessa missão mundial.
de anunciar o Evangelho a 65 nações. Eu quero agradecer a Deus pela equipe que Deus moveu para estar conosco nesse projeto, porque a mensagem é evangelística, gente. Essa semana, já que a primeira saiu no ar, a gente vai colocar no YouTube, você pode acompanhar, mas a mensagem é evangelística. A primeira mensagem é o testemunho das Escrituras, a segunda é a encarnação do Verbo, a terceira é a plenitude dos tempos, todas elas falando sobre um tema só, Jesus, o Messias. Para que todos possam, onde estiverem, saber que Jesus, ele de fato é o Messias. E reconhecer. Então, quando o Evangelho for pregado a todos os povos, como é a ordem de Deus e o desejo de Deus, ele virá. Ele virá. Talvez essa seja a última profecia a se cumprir. Mas lembre-se, que quando a princesa Diana, ela morreu, em 1 hora, o mundo todo conseguiu acompanhar a morte dela. Gente, isso foi assim, a notícia de maior repercussão. Foi a morte da princesa Diana. Quando ela morreu, em 1 hora, o mundo todo soube da sua morte. Jesus morreu há 2000 anos. Nós não conseguimos fazer a mesma repercussão ainda. No entanto, a tecnologia está aí ao nosso dispor e que facilita mais do que nunca com que esse evangelho seja pregado a todos os povos, todas as nações. Imagine quando Jesus disse isso para os discípulos, eles poderiam imaginar, mas isso é impossível. Como é que nós vamos atravessar o Atlântico, o Pacífico, o Índico? Como nós iremos às nações mais distintas? E hoje, através de satélite, através de ondas, que existe, aqui a gente está tudo conectado com onda, porque a gente não consegue ver. Você que está com o celular aí, você consegue se conectar com o mundo por causa dessas ondas que existem. Ondas cibernéticas que nos mantêm, sabe, atualizado, conectado com o mundo todo. E um clique, de repente, imediatamente está lá no Japão, está do outro lado do mundo, como de repente do outro lado do nosso continente, lá no Canadá, ou então no Chile, ou então no Uruguai. Sabe, as coisas são incríveis. Então, Jesus voltará e precisa o evangelho ser pregado, e não veja isso como empecilho, não. Não fique, para que o evangelho todo seja pregado, vai demorar. Não veja isso, não, porque Jesus pode fazer isso dentro de 1 hora. Dentro de 1 hora, o evangelho pode ser pregado a todo mundo. De 1 só hora. Ok? Jesus voltará vitoriosamente, e agora próximo e último, né? Que o Filho do Homem virá em glória com seus anjos, então dará... Jesus voltará brevemente, é o que nós estávamos falando. Não vai demorar, vai ser rápido, vai ser breve. E aí você diz bem assim, pastor, já se faz 2000 anos. Você lembra do que eu li no texto? 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus como se fosse 1000 anos. Está demorando 2000 anos para você, para Deus só 2 dias. Para Deus 2 dias. Quinta-feira nós estávamos aqui juntos. Olha só, hoje já fez mais 2 dias. Já estamos no 3º dia. Como passa rápido. Ok? Jesus voltará vitoriosamente, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Por que nós colocamos esse texto? O que é que há de interessante nesse texto? É que Jesus não voltará de uma forma que haja interpretação de que não houve êxito, não houve o sucesso, não houve a conquista. Porque nós sabemos da conquista da cruz, do êxito da cruz, do Calvário, de todo o sucesso, mas há pessoas que olham para o cristianismo e vê como um fracasso, né? Eu conheço pessoas que pensam assim: Jesus era maravilhoso, mas fracassou na cruz. Morreu na cruz, fracassou na cruz.
Nós sabemos de toda a vitória que há no mundo espiritual, sobre a cruz do Calvário, sobre a sua morte na cruz. No entanto, quando nos diz aqui vitoriosamente, é que não haverá dúvida. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E aquele que é vitorioso, ele há de nos recompensar, ele há de nos galardoar. Amém, irmãos? Então virá vitoriosamente para te fazer vencedor. O texto nos diz, dará a cada um segundo as suas obras. Trata aqui dos galardões, onde ele vai estar diante com a igreja. Eu não sei se você entende isso, ou se você já percebeu, o céu tem hierarquia. Não existe organização sem hierarquia, irmão. No céu tem hierarquia. E alguns vão ser dados mais e outros vão ser dados menos de acordo com suas obras. A salvação é pela fé, mas o galardão é conforme as obras. Então quem trabalhou muito para Jesus vai receber muito de Jesus. Quem trabalhou pouco vai ter a alegria de entrar no céu, mas também vai receber pouco. Costumo dizer que a Bíblia nos diz que todo mundo vai receber uma coroa, né? Só que existe alguns irmãos que vão receber umas pedrazinhas preciosas nessas coroas. Uma coroa bem bonita, né? Uma adornada e ornamentada. Mas existem outros irmãos que ao invés de receber uma pedrinha, vão receber uma pedrada na coroa. Jesus vai pegar pedra na coroa, miserável. Alguns vão receber uma pedra, outros vão, ou uma pedrinha de glória, outros vão receber uma pedrada. Então, gente, virá vitoriosamente para nos fazer vencedores. Os galardões serão distribuídos e o mundo verá que ele venceu para vencer. 10º e último, Jesus voltará definitivamente. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Olha, mais uma vez, corroborando com o texto que nos fala estrondosamente. A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que definitivamente? Por causa disso aqui, ó. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E quando Jesus voltar, Ele voltará definitivamente. Ou seja, chegar definindo tudo. Vai separar joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas, vai separar as meretrizes da noiva, vai separar o seu povo que estará à sua direita, e esse povo que se encontrar à sua direita estará com ele para sempre, definitivamente. Ele vai chegar chegando, e quando ele voltar, ele volta para definir os rumos finais da história. Aqueles que o confessaram como Senhor, salvação eterna. Aqueles que o negaram como Salvador, perdição eterna. Choro, lágrimas, ranger de dentes, gemidos, para todos sempre também. Então Jesus volta, quando voltar agora é definitivo. Não tem purgatório. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Quando Jesus voltar já era, meu amigo. Não tem purgatório que resolva o seu problema. Essa heresia criada na igreja medieval. Não tem. Quando Jesus se separar, já era. Não tem influência, não tem dinheiro, não tem nada que te faça melhorar. Nada, nada, nada. Quando Jesus voltar, olha só,
Ele volta para separar o seu povo. Quem está no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode ir para o céu. Não tem a quem recorrer, não tem a quem clamar, porque ali o juízo de Deus foi dado e definitivamente será selado. E o maravilhoso é que aqueles que estarão com Jesus estarão para sempre com o Senhor. Amém? Jesus virá. Essa é a certeza que nós temos. E essa certeza se confirma dia após dia em nosso coração, diante de tamanhas evidências. Eu te pedir algo, em nome de Jesus. Não perca essa esperança, gente, da volta de Cristo Jesus. Infelizmente, muitos cristãos hoje em dia já não têm mais a esperança da volta de Jesus. Já não falam mais sobre a volta de Jesus. Não é um assunto muito comentado. E quando é muito comentado, não é um assunto que desperta mais tanto interesse. As igrejas antigas, elas viveram sobre essa esperança. A esperança de que um dia as promessas se cumprirão e de fato Ele voltará. E Ele voltará por um único propósito: resgatar o seu povo, resgatar a igreja. Por isso eu quero encerrar esse estudo nessa manhã lendo só um versículo, 1 João 3,3. 1 João capítulo 3,3. Amém? Epístola de João, 1 João capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 2 e aqui nós encerramos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Olha que coisa linda, gente. Porque haveremos de vê-lo como Ele é, face a face. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Se você tem essa esperança da volta de Jesus, se purifique. Sabe o que é que a Bíblia nos diz em Apocalipse? Quem for santo, se santifique mais. No entanto, quem for impuro, continue cometendo suas impurezas. Mas decida logo o que você é. Se você é santo, se você é impuro. Porque Deus diz à igreja de Laodiceia, Cristo diz a Laodiceia: quem deras fosse quente ou frio, mas és morno, e por isso estou a ponto de vomitar-te. Para Deus, ou você é quente ou você é frio, mas não seja morno. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: olha, ou você é crente ou você é mundano, mas não seja hipócrita, dissimulado, farsante, porque a esses haverá um juízo bem maior no reino de Deus. Por isso, meu irmão, ore ao Senhor todos os dias, para que a esperança da sua volta, a sua glória eterna, não se apague do seu coração. Que essa chama não venha se extinguir diante dos dias de tamanha inversão de valores, distorções de princípios, que você não venha se corromper, que você não venha chamar o bem de mal, nem o mal de bem, que você não venha chamar a justiça de imoralidade e a imoralidade de justiça, mas que você venha se preservar puro perante o Senhor, porque todos temos uma certeza: Jesus virá. Amém? Deus abençoe a sua manhã, Deus abençoe o seu dia. Mais tarde estaremos juntos aqui, adorando ao Senhor no congresso da família. Cumprimente o seu irmão da esquerda e da direita.
e vamos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.